Fala aí, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. Seja muito bem-vindo. Por cá, seu amigo Rômulo Cássio. Estamos aqui na França, né, para variar. E terminei de descarregar aqui batatas. Então, agora estou esperando o chamado da empresa, me informando para onde vou. Estou vazio. Moçada, antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de solicitar a você que está sempre assistindo os vídeos do canal, você que está sempre dando força, você que se identifica, né, com o que eu digo aqui, né? Nada do que eu digo é a palavra final, né? Pode se levar a ferro e fogo, né? São apenas opiniões que eu dito aqui e experiências vividas por mim, então não posso falar pelos outros. Mas hoje nós vamos falar sobre eu estou querendo ir trabalhar na Europa. Então, antes de iniciarmos o vídeo, peço a você que se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que está descobrindo o Vida Imigrante agora, você que está sempre aí me dando a força assistindo os vídeos, não esqueça de dar o like é muito importante. É através do like que os vídeos começam a pipocar aí na tela dos computadores de todas as pessoas. Então dê o like aí, é muito importante, tá bom? E assista aos vídeos publicitários para ajudar aí no canal, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Meu amigo, eu moro aqui no Brasil, sou caminhoneiro, tô louco para ir para a Europa, cara. O que você me diz? Cara, vontade nem sempre é o poder, né? Ter vontade nem sempre quer dizer que você pode fazer aquilo, né? Depende de outras circunstâncias, depende de vários processos. Então a pessoa apenas dizer, eu quero ir para a Europa, ou eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá, não basta apenas dizer. Aí tem gente que já pergunta, como que eu faço para trocar minha carta aí na Europa? O cara está saltando vários processos, né? Então, para chegar naquele ponto de poder pensar em trocar a carta, você tem que passar por um longo e penoso caminho, que é o caminho da legalização em qualquer parte, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Europa em geral. Primeiro, você tem que estar legalizado. Você não tem que se preocupar em como que eu faço para trocar minha carta? Não é assim. O processo não é assim. Ainda tem aqueles que ainda falam assim, não, mas eu já estou com tudo em mão, já tenho passaporte. Passaporte, cara. Passaporte é somente um documento para você sair e entrar no Brasil. O passaporte não quer dizer nada para você chegar aqui e já começar a trabalhar. Você tem que passar por um longo e penoso caminho. Todos que estão aí no canal, que já passaram por essa estrada, sabem do que eu estou dizendo, né? Uns vão no processo mais light, outros já vão no processo mais acelerado, outros já vão no processo mais estressado. Então depende de cada um, depende de cada caso é um caso, né? Então não basta você falar assim, eu moro no Brasil e quero ir para a Europa, né? Então depende de outras coisas, até você chegar ao ponto de poder pensar em trocar a sua carta brasileira pela europeia. Você tem um longo caminho antes para fazer, e para fazer isso você tem que ter vontade, muita vontade, perseverança, muita paciência e querer muito aquilo, porque tem que ter muita paciência, cara. Tem que ter muito saco, como se diz. No Portugal eles falam, tem que ter muito colhões, né? Então
primeira coisa que você tem que pensar é se legalizar aqui na Europa, ou onde quer que você vá, para só depois você pensar em trocar sua carteira de motorista e vir para o trecho, né? A experiência que você tem no Brasil não vale aqui. Você pode ter experiência de conhecer a máquina, né, de manusear a máquina, mas você não conhece o processo de trafegar na Europa ou em outro país qualquer. Você não conhece as leis aqui da Europa. Você não sabe como que funciona o esquema das empresas para carregar, descarregar. Você não sabe como que é o processo para poder transitar próximo às grandes cidades, né? Vocês já viram aí no canal aí vídeos que eu já fiz, de apertos que eu já passei, né? E esse conhecimento você vai adquirindo com o tempo. Ou chegando aqui você vai entrar para uma empresa que vai te dar um treinamento, ou você vai ter que entrar como segundo motorista, né? Esse lance do segundo motorista é uma coisa muito séria. Geralmente quem já tem experiência no Brasil acha que chegando aqui não vai precisar de rodar como segundo, mas vai precisar porque você não conhece nada. Como que o empresário vai soltar uma super máquina na sua mão, sendo que você chegou ontem do Brasil? Apesar que isso não acontece, né? Chegou ontem, você vai ter que passar pelo processo de legalização até conseguir pensar em trocar a carteira. Mas é uma forma de falar. Como que o empresário vai entregar uma super máquina na sua mão, sendo que você chegou ontem na Europa? Você não conhece nada daqui, você não sabe nem para que lado que fica a Lituânia, você não sabe para que lado que fica a Escócia. Então, tá me entendendo? Então, quando você faz um comentário perguntando como que se faz para trocar a carta na Europa, primeiro você tem que perguntar como que se procede para poder legalizar na Europa. Essa é a parte mais penosa. Passou por isso aí, cara, você passa por qualquer outro processo, tranquilo, tá? Então não se preocupe em trocar a carta. A primeira coisa que tem que fazer é legalizar-se. E detalhe, tem muito brasileiro entrando em furada porque quer. Hoje com a internet aí, a pessoa só cai em armadilha se quiser, se for não desfazendo do animal, mas se for burro, porque você tem todas as informações na palma da mão, cara. O cara hoje ele só entra numa furada se ele quiser. E é assim, não adianta você querer cortar caminho. A legalização é um tipo só. Você depende do governo do país para poder se legalizar. Então não tem essa de fulano de tal falou que chegando eu já vou pegar meus documentos e tal, e é só eu pagar tanto. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Os únicos que estão habilitados a se legalizar no país, o destino, é o próprio governo, mais ninguém. E não existe atravessador para isso. Então estou vendo aí muitos brasileiros entrando em furada porque quer, né? Depois não vai chorar. Às vezes a gente fala até com os amigos, né? E a gente acaba ficando como pé frio, né? Que a gente tá puxando a pessoa para trás, mas não é. Eu e tantos outros aí, pessoal do YouTube, youtubers, tenta abrir os olhos das pessoas, principalmente dos brasileiros, que são nossos conterrâneos, que a gente quer bem, né? Aqui tem serviço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, então não quer dizer que eu não quero que você não venha para cá, porque senão você vai tomar meu lugar. Não, não tem nada disso não. Aqui tem serviço, aqui falta mão de obra. Só que não justifica você querer cortar caminho, querer tornar a coisa mais fácil. Não existe isso. Não existe. Você tem, como todos os outros, eu conheço aí muita gente aí que chegou a passar até fome para poder conseguir a tão sonhada legalização. Então não pense você que vai chegar aqui, que a documentação já vai estar toda pronta, que você vai lá só buscar a sua carteira, que não, cara, isso não existe. Isso é história da carochinha. Eu pago para ver alguém que tem essa experiência, que tenha chegado aqui em menos de um ano, tenha conseguido trocar a carteira e já está trabalhando. Isso não existe, tá? Então fique atento a isso, não tente cortar caminho.
Ofertas aí para cortar caminho tem um tanto, mas você vai ser descoberto uma hora. E se você for descoberto com documentação ilegal, documentação falsificada, você não faz ideia do que sua vida pode se tornar, tá certo? Há pouco tempo aí eu até divulguei aqui no canal, não sei, eu acho que não foi no canal, foi na rede social aí do Vida Imigrante, lá no Telegram. Não sei se foi no Telegram ou no WhatsApp, alguma coisa assim. Inclusive já convido você a vir fazer parte aí do Telegram do Vida Imigrante de um Brasileiro, tá bom? Vou deixar o link logo abaixo aí, você acessa e venha fazer parte aí do grupo. Então eu divulguei lá algo que eu presenciei, acho que eram 2 horas da manhã, cara. Eu tava passando uma cidadezinha do interior aqui da França, 2 horas da manhã, você não via ninguém na rua. De repente eu me deparei com uma fila de caminhões. Eu pensei, uai, mas não tem ninguém na rua, não tem nem carro passando. Eu já tinha andado aí mais de 300 quilômetros sem passar por nenhum carro, porque aqui de madrugada, principalmente nas estradas do interior, você não vê ninguém, não vê nada. Aí entro numa cidade, é aquela fila de caminhões. Quando eu vou ver lá na frente as viaturas da polícia, os caras simplesmente haviam parado um caminhão, por coincidência era um brasileiro que estava no caminhão, e pararam ele e pediram a documentação. Ele deve ter feito alguma coisa errada e eles estavam por perto, pararam ele. Não pedi a documentação, o que acontece? Veio a surpresa. A carteira do cara era falsificada, cara. Carteira falsificada. O cara saiu do Brasil para vir trabalhar ilegalmente aqui na Europa com carteira falsificada. Onde que está a cabeça desse cidadão? Ele já estava separado, ele já devia ter entrado em contato com a empresa, porque dali ele não ia sair, ele ia preso. Ele foi preso. E depois dele, não assuste, isso aconteceu. Depois dele, os outros 3 que estavam atrás também tinham carteiras falsificadas. Inclusive um era do Piauí, o outro... Não, 2 eram do Piauí e o outro era do estado de São Paulo, se não me engano. E esse primeiro era de Santa Catarina. O que foi parado primeiro era de Santa Catarina. Então eles, com aquilo ali, como aquela galera na frente ali estava com a documentação toda falsificada, vieram fazendo o arrastão. Aí os únicos que estavam na fila que passaram foram os 3 que estavam na minha frente e eu. Atrás de mim não tinha mais ninguém. Então nós passamos, documentação tudo ok. E eles ficaram e foram presos. Não sei o que aconteceu depois, mas foram presos. E com certeza a vida deles ali, como diz os portugueses, né? Ficou negra. Os portugueses dizem que a vida ficou negra, né? Ficou difícil. Então, cara, não tente fazer a coisa, não tente cortar caminho, não tente fazer a coisa errada. Não dificulte a coisa para você. Às vezes você vê que o processo de legalização vai ser demorado, vai ser difícil, aí você tenta cortar o caminho. Só que lá na frente, cara, a cacetada é maior. Aí você vai pensar, eu devia ter esperado, né? Então não tente cortar caminho. Não existe esse negócio de atravessador, não existe agenciador para poder legalizar vocês. Não existe, isso é você mesmo quem faz, tá certo? Então foi mais um alerta aí do Vida Imigrante de um Brasileiro. Estou aqui somente para auxiliar a você. Creio que é a intenção de todos os youtubers que estão fora do país. Tem galera dos Estados Unidos, tem a galera na Austrália, na China, no Japão, né? Tem o pessoal aí no Canadá, todo mundo aí tentando abrir os olhos das pessoas, porque em toda parte do mundo tem gente querendo fazer coisa errada. E tem gente pronta para poder ajudar a você a fazer a coisa errada, tá certo? Então, dê seu like, não esqueça do like, o like é muito importante. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, auxilie, ajude aí o canal a crescer, vendo aí os vídeos publicitários. E vamos que vamos. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!